Caríssimos filhos, a primeira leitura de hoje fala-nos do Deus que por um tempo se deixa encontrar. Ela diz: buscai o Senhor enquanto pode ser achado, invocai-o enquanto Ele está perto. Trata-se do tempo da misericórdia de Deus, daquele tempo no qual ainda é possível aproximar-se do Senhor e receber a sua misericórdia. E o fundamento desta realidade está no fato de que, na verdade, o próprio Deus vem ao nosso encontro. O próprio Deus nos busca com a sua graça e com a sua palavra. Deus nos fala por meio da nossa consciência, Deus nos fala agindo nos nossos corações e convidando-nos à conversão. Deus nos fala também pelos seus ministros, por aquele que Ele institui, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, como ministros da verdade, pregadores da sua palavra. E hoje, no Evangelho, nosso Senhor fala exatamente desta realidade de Deus que vem ao nosso encontro e nos convida a servi-lo. Trata-se da parábola dos trabalhadores da última hora, daqueles que foram sendo contratados para trabalhar na vinha do Senhor, e em particular daqueles que foram contratados na hora undécima, na 11ª hora da labuta, e que entretanto receberam o mesmo salário daqueles que foram contratados na hora prima, na primeira hora do dia de trabalho. Esta passagem do Evangelho de Nosso Senhor fala ao mesmo tempo de duas realidades. Por um lado, ela fala da história da humanidade e das muitas formas e dos muitos momentos por meio dos quais, ou nos quais, Deus convidou a humanidade ao seu serviço. Por outro lado, a parábola fala também daquilo que acontece na nossa vida. Observemos cada uma dessas realidades e nos deixemos converter por elas. Em primeiro lugar, o fato de que Deus falou de muitos modos, como diz a carta aos Hebreus, e por muitas vezes aos nossos pais, aos antigos, sendo que por fim, nesses tempos que são os últimos, falou-nos por meio do seu Filho. De fato, no início da história da humanidade, Deus convidou os homens ao seu serviço. Deus chamou Adão e lhe prometeu a sua amizade se ele lhe fosse fiel. Adão recebeu como que uma proposta de trabalho e de salário. A amizade de Deus como paga pela fidelidade de Adão e de Eva, aquilo que nós poderíamos chamar a primeiríssima aliança, o primeiríssimo pacto feito entre Deus e os homens. E como Adão tenha sido infiel a esta aliança no primeiro momento, mas depois arrependido, ele tenha voltado a servir ao Senhor, estão contratados nesta primeira hora aqueles primeiros pais nossos que vieram depois de Adão. Aqui, como contratados da primeira hora do dia, estão o justo Abel, o justo Melquisedeque, o justo Enoque, e todos aqueles homens que no princípio escolheram servir a Deus como trabalhadores da primeira hora. Depois Deus saiu às 9 horas da manhã, isto é, num momento mais tardio da história da humanidade, e chamou Noé. Chamou Noé, chamou os seus filhos, chamou os herdeiros de Noé, e o seu convite foi acolhido por aqueles que quiseram servi-lo depois do dilúvio. Perto do meio-dia, Deus fez um novo convite,
isto é, por meio de Abraão, Deus chamou o povo de Israel à fé. Aquele povo que nasceria de Abraão foi, no seu pai Abraão, convidado a servir ao Senhor por meio da fé. Mais tarde, pelas 3 horas, Deus convidou o povo de Israel por meio de Moisés, mediante o qual ele deu a sua lei, os seus mandamentos. Moisés e os profetas, com o povo que os ouvia, são estes trabalhadores das 3 da tarde. Por fim, Deus chamou os homens por meio do seu Filho. É a última hora, nestes tempos que são os últimos. Deus nos falou por meio do seu Filho. Jesus Cristo é aquele que veio ao mundo às 5 horas da tarde, na história da humanidade. Quer dizer, nos últimos tempos, nestes tempos que nós estamos vivendo. E então foram contratados aqueles que até então não tinham sido contratados. Foram contratados mesmo aqueles que até então não tinham sido convidados para trabalhar na vinha do Senhor. Os de Israel que acolheram o Evangelho, mas também os povos das diversas nações foram chamados ao serviço do Senhor. Nós, caros filhos, dentro da história da humanidade, somos estes trabalhadores da última hora. Isso por 2 razões. Em primeiro lugar, porque esta última hora são estes tempos finais que ficam entre a primeira e a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, porque nós não pertencemos ao povo de Israel segundo a carne e o sangue, mas passamos a pertencer a este povo pela fé. Nós viemos do paganismo, nós viemos da gentilidade, nós somos estes que não tínhamos sido contratados e que entretanto fomos contratados pelo Senhor. Nós, como brasileiros, somos filhos de europeus, filhos de africanos, filhos de índios, todos estes povos que viviam na idolatria, povos que até então não se tinham deixado contratar pelo Senhor, mas estavam como que assentados na praça, desocupados. E todavia Deus veio ao encontro destes povos por meio da pregação apostólica e da pregação missionária da igreja, e convidou estes povos ao seu serviço. Esta parábola está falando da conversão dos povos à fé de Israel, à fé da igreja. Quando São Paulo chegou na Europa, e depois dele outros apóstolos, e ali começaram a pregar o Evangelho, foi justamente isso que aconteceu. Por meio da boca dos apóstolos, Deus perguntou ao povo europeu: por que estáis assentados na praça até tão tarde, desocupados? Isto é, por que estáis adorando ídolos? Por que não servis ao Deus de Israel? E aquele povo europeu respondeu: porque não conhecemos o Evangelho. Isto é, porque ninguém nos contratou até agora, porque até agora não nos chegou a palavra do Senhor. E então os povos da Europa acolheram a fé católica. Depois essa mesma fé foi levada à África, e ali por toda a África se espalhou a pregação do Evangelho. E também os filhos da África, que até então estavam desocupados, isto é, vivendo na idolatria, passaram a servir ao Senhor. Por fim, o Evangelho chegou também a estas nossas terras americanas. E aqui onde os índios viviam na ignorância, afastados da lei de Deus, cultuando os demônios, cultuando os ídolos, aqui surgiu essa pergunta de Deus: por que estáis desocupados? E os índios, meio sem jeito, responderam com a sua língua: porque ninguém nos contratou, isto é, porque não conhecemos o Evangelho. O Evangelho então lhes foi pregado e eles passaram a servir o Senhor.
Ouvir esta parábola, meus filhos, é um convite a nos alegrarmos, porque Deus contratou os povos que são nossos pais para trabalhar na sua vinha. Nesses últimos tempos, Deus quis espalhar o Evangelho de Cristo não só entre os judeus, mas entre os povos de toda a terra. E foi assim que o Evangelho chegou até nós. E nós que nascemos do paganismo, nós que nascemos de povos idólatras, poderemos receber a mesma herança prometida aos filhos de Abraão, segundo a carne. Se Adão receberá uma moeda, se Noé receberá uma moeda, se Abraão receberá uma moeda, se Moisés receberá uma moeda, também nós receberemos este mesmíssimo salário, porque este salário é a amizade do próprio Deus, é a visão de Deus por toda a eternidade. Em última instância, o salário dos justos é o próprio Deus. E Deus não é divisível. Deus se entrega todo ele a nós. Por outro lado, essa parábola também fala daquilo que acontece nas nossas vidas, na vida de cada um. Porque uns são contratados desde a primeira hora, uns desde a infância passam a servir a Deus. Hoje, após a missa, o padre vai batizar algumas crianças. E o que nós esperamos é que essas crianças sejam como estes contratados da primeira hora, isto é, que do início ao fim da sua vida sirvam ao Senhor. Outros, porém, se deixam converter apenas na adolescência, às 9 da manhã, outros na maturidade, ao meio-dia, outros mais tarde, às 3, outros apenas por volta das 5 da tarde, isto é, já no final da sua vida, se deixam converter ao Senhor. Entretanto, esta parábola é para nós uma palavra de esperança, que diz que nunca é tarde para nos convertermos ao Senhor, e que Deus dará a todos o mesmo salário, o mesmo salário. No final da parábola, os trabalhadores da primeira hora resmungam contra o patrão, dizendo: por que nós recebemos o mesmo tanto? E a resposta do patrão é muito clara: porque eu sou generoso e eu quero dar a todos o mesmo salário. Eu não fui injusto contigo, ele diz a alguns trabalhadores da primeira hora, porque o combinado foi uma moeda de prata e eu te dei uma moeda de prata. Deus dará o céu a todos que o servirem, e nunca é tarde para a nossa conversão. Nunca é tarde. Os que aqui são e têm 70, 80, 90 anos, nunca é tarde para procurar o Padre e fazer uma boa confissão. Nunca é tarde para passar a comungar decentemente, em estado de graça, em estado de amizade com Deus. Nunca é tarde, meus filhos. Por outro lado, é também verdade que no céu nem todos têm a mesma glória. Se Deus se dá a todos do mesmo modo, por outro lado, nem todos o recebem do mesmo modo. Mas aqui se trata não de uma limitação na bondade de Deus, mas de uma limitação na capacidade dos nossos corações de acolher a grandeza de Deus. Deus é o oceano infinito que se derrama em nós. Entretanto, cada um de nós é um recipiente de tamanho distinto. Uns são uma pequena xícara na qual cabe muito pouco, isto é, tem um coração muito estreito, muito pouco capaz de receber a Deus. Outros talvez uma caneca um pouco maior, um balde, um barril, uma piscina, um mar, um oceano pequeno. Cada um tem um coração de um tamanho, e quanto maior for o nosso coração, isto é, quanto maior for o nosso amor a Deus, tanto maior será a nossa glória no céu, será a perfeição com que veremos a Deus. Portanto, se Deus se dá a todos,
na mesma medida, esta verdade nos convida a aumentarmos a medida com que nós poderemos receber Deus no nosso coração. Esta verdade nos convida a alargar os nossos corações por meio da penitência e das boas obras para podermos receber a Deus na máxima medida de que somos capazes. Na máxima medida. Pela penitência, nós jogamos fora do nosso coração tudo aquilo que ocupa espaço e impede Deus de preencher os nossos corações. Pelas boas obras, pela oração, pela comunhão perfeita, pela caridade em relação a Deus e ao próximo, nós vamos tornando os nossos corações mais largos, mais capazes de acolher a Deus. E assim vamos já aqui, se estivermos na graça, aumentando a nossa glória no céu. Se nós quisermos ser santos, devemos querer ser grandes santos, longe de nós qualquer mediocridade, longe de nós qualquer vontade de ficar no meio, de sermos medianos. Não, não. Essa parábola nos ensina a desejar o salário, a desejar a glória de Deus, mas ao mesmo tempo deve ser um convite para que a desejemos com toda a força do nosso coração, que queiramos ser não pequenos santos, mas grandes santos, santos muito gloriosos, isto é, corações muito capazes de acolher a graça de Deus. Que nós, portanto, nos disponhamos, nos preparemos pela penitência e pelas boas obras, para sermos estes grandes santos, estes corações largos, estes corações grandes que Deus espera de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus.